pessoal! Dando continuidade ao tema núcleo celular, nessa aula eu vou tratar das características dos cromossomos e também da compartimentalização nuclear. Esse é o estágio de compactação máximo do DNA. Então aqui eu tenho um cromossomo mitótico. E é nesse estágio de compactação dos cromossomos que é possível verificar um padrão de bandeamento dos 22 cromossomos, vezes 2, mais os 2 cromossomos sexuais. As bandas são as escuras e as interbandas são essas partes mais claras. A linha vermelha está delimitando a região do centrômero desses cromossomos. As bandas são mais escuras porque o DNA das bandas é muito mais condensado do que o DNA das interbandas. Os centrômeros, que como eu falei estão indicados por essa linha vermelha, são regiões dos cromossomos necessárias para a ligação do fuso mitótico e para a segregação ordenada das cópias duplicadas desses cromossomos para as células-filha. Isso acontece toda vez que a célula se divide. Nesse centrômero existe uma região de cromatina centromérica especial, que permanece mesmo durante a intérfase. Contém, por exemplo, nessa cromatina, uma variante da histona H3 de centrômero, além de proteínas adicionais que aumentam a condensação dos nucleossomos que estão nessa região centromérica. Nessa imagem, em A, os cromossomos estão como foram isolados de uma célula lisada, e em B, eles estão ordenados artificialmente, porque eles possuem, então, quando eles estão supercondensados, morfologias diferentes. Essa coloração é dada por meio da hibridização de uma combinação de sondas fluorescentes. Que são essas sondas? São sequências nucleotídicas que anelam no DNA desses cromossomos e que são conjugadas com fluoróforos de cores diferentes. Essas imagens também são imagens de fluorescência, só que aí eu estou marcando em A os telômeros e em B os centrômeros, todos eles mais amareladinhos do que o resto do DNA. Então, em A estão marcados os telômeros aqui nas extremidades desses cromossomos. O que são os telômeros? São sequências repetitivas de DNA que permitem a replicação dessas extremidades e permitem que essa replicação seja eficiente. Outra função dos telômeros é formar estruturas que evitam que a extremidade cromossômica seja confundida com uma molécula de DNA quebrada, que aí o sistema de reparo ia achar então que é uma molécula que precisa ser consertada, reparada. Vejam que a descrição dos telômeros aqui embaixo rendeu um Nobel de Fisiologia e Medicina em 2009 aos seus investigadores. Em B, como eu falei aqui, os centrômeros estão marcados. A gente já conversou sobre os centrômeros. Novas técnicas de visualização de cromossomos individuais mostraram que cada um dos 46 cromossomos tende a ocupar o seu próprio território dentro do núcleo, ou seja, os cromossomos não estão completamente emaranhados entre si no núcleo. Normalmente, os cromossomos homólogos, como por exemplo aqui os homólogos do cromossomo 3, Normalmente esses cromossomos homólogos não estão localizados próximos um do outro, Olha aqui os homólogos do 8, aqui em lilás e o outro aqui. Então, eles não ficam necessariamente próximos um do outro. Esses domínios cromossômicos que a gente está vendo aqui nessa imagem de fluorescência e nesse esquema aqui, eles não são ancoramentos rígidos, Então, isso daqui não é absolutamente estático. São apenas localizações especiais preferenciais.
ok? Existem outros tipos de marcação de DNA. Essa daqui, por exemplo, revela preferencialmente regiões ricas em genes. Então, ela faz uma marcação verde nas regiões que são ricas em genes. Percebam que essas regiões estão praticamente ausentes no DNA próximo ao envelope nuclear. Estão localizadas preferencialmente na parte central do núcleo. Outros experimentos confirmam isso, revelando que regiões heterocromáticas dos cromossomos estão intimamente associadas à lâmina nuclear. Além disso, o alto nível de expressão de um gene tem efeito na localização intracelular da cromatina, tá? Isso quer dizer o quê? Forma-se uma grande alça de cromatina, como a que eu estou mostrando aqui, que se expande quando o seu gene, que é esse marcado em rosa, quando o seu gene é ativado. Então, aqui, esse gene rosa está inativado, está mais próximo do envelope nuclear. Quando esse gene é ativado, essa região de cromatina forma uma alça, que é levada para o centro, para a região mais central do núcleo, e o gene a ser expresso fica nessa alça e a sua sequência fica mais acessível para a maquinaria de transcrição. Acima desse esquema, a gente vê a imagem de fluorescência que deu origem a esse esquema, tá? Aqui na esquerda, o genezinho está marcado em rosa e ele está inativo, ou seja, não está sendo transcrito. Vejam como ele está na cromatina próxima ao envelope nuclear. Aqui do lado direito, ele já está mais no centro do núcleo, na alça de cromatina. Aqui a gente não vê a alça, mas a gente vê o gene. Agora, esse gene está ativo, ou seja, a sua sequência está acessível para que ele possa ser transcrito. No núcleo também existem pequenas fábricas, como essa daqui e essa daqui, tá? São agregados específicos que têm uma concentração alta de componentes específicos para aquele processo, que criam linhas de montagem bioquímicas, como por exemplo para a transcrição, como está mostrado aqui. Então vejam aqui um destaque para essa proteína verde, que serve de arcabouço para a ligação de outras proteínas que vão participar da transcrição do RNA. Aqui, então, elas conseguem ficar concentradas por causa desse arcabouço proteico. Destaque também aqui do lado para esse arcabouço cinza também, que é um arcabouço proteico, tá? Que otimiza essas fábricas. Vejam aqui, ó, eu tenho várias dessas proteínas verdes, que é essa proteína que estava aqui do lado esquerdo, tá? Então, elas também se organizam, formando essas pequenas fábricas, onde a transcrição de genes dessa região vai acontecer de forma mais eficaz, então, formando aí essa fábrica. Continuando a falar de subcompartimentos nucleares, vamos discutir o subcompartimento mais famoso, que é o nucleolo, tá? Aqui também, na microscopia eletrônica, ele aparece sempre bem elétron denso. O nucleolo é a região onde vai acontecer o processamento dos RNAs ribossômicos e a sua organização na forma de subunidades ribossomais. Bom, o que tem nesse agregado? O que tem nesse nucleolo? Tem genes que codificam para RNA ribossômico, precursores do RNA ribossômico, RNAs ribossômicos maduros, enzimas de processamento desse RNA ribossômico, fatores de associação, proteínas ribossômicas e também subunidades ribossomais parcialmente formadas. Aqui nessa imagem do lado direito, a gente vê a ultraestrutura do nucleolo, aqui ele em grande aumento.
E aí a gente vê que tem uma organização que permite que a síntese das subunidades ribossomais aconteça rapidamente e sem perturbações. Acredita-se que no centro fibrilar, apontado aqui, aconteça a transcrição dos genes de RNA ribossômico. No componente granular, apontado aqui por essa seta, e que é toda essa parte aqui, ocorreria o processamento dos RNAs ribossômicos e a sua organização nas subunidades ribossomais. O componente fibrilar denso abrigaria os RNAs ribossômicos nascentes. Essa segunda imagem é mais clara, é do Alberts, e mostra novamente essas 3 regiões do nucleolo que acabamos de conversar, e um resumo dos prováveis processos que acontecem em cada uma dessas regiões do nucleolo. A organização dos ribossomos é um processo complexo. O RNA precursor 45S é empacotado, em primeiro lugar, em uma grande partícula de RNA mais proteínas, contendo várias proteínas que foram importadas do citoplasma lá pelos complexos de poro nuclear. Após o processamento, formam-se 2 partículas ribossômicas, uma maior e outra menor. Essas subunidades atingem a sua forma funcional final, que é essa daqui que eu estou mostrando, só depois de serem transportadas separadamente para o citoplasma, e elas são transportadas através dos complexos de poro. Além de formar as subunidades ribossomais, o nucleolo também organiza outros complexos de RNA mais proteína, como ribonucleoproteínas que atuam no splicing. O nucleolo também forma a telomerase, tá? A telomerase é uma enzima que, na verdade, é um complexo de RNA mais proteínas. Além disso, não está mostrado aqui, mas os RNAs transportadores também são processados no nucleolo. Nessa linha de etapas mostrada aqui do lado esquerdo, é possível observar as alterações na aparência de um nucleolo, que é esse mostrado em azul, tá? Em uma célula humana durante o seu ciclo celular. Então vejam, aqui não está sendo mostrada a célula, está sendo mostrada o núcleo, o contorno dele em cinza, e em azul o seu nucleolo. Percebam que na fase M os nucleolos desaparecem por causa da condensação dos cromossomos. Então, os componentes dos nucleolos acabam ficando difusos ali ao longo do núcleo que está se dividindo. Já na telófase, que é essa fase aqui, o nucleolo começa a se reorganizar, e é por isso que inicialmente estão presentes vários pequenos nucleolos. Durante a fase G1, os pequenos nucleolos vão se fundindo até que se fundem por completo para formar um único e grande nucleolo. Essas imagens são de fibroblastos em cultura e foram adquiridas em microscópio óptico e mostram os vários estágios de fusão nucleolar. Aqui, no lado esquerdo, vários pequenos nucleolos, provavelmente no início da telófase. E na sequência, esses pequenos nucleolos vão se fundindo até formar um grande nucleolo lá na fase G1. Apesar de o nucleolo ser o subcompartimento mais proeminente, outros corpos nucleares ou estruturas subnucleares foram estudados. Essas estruturas aqui também não são envoltas por membrana, assim como o nucleolo, e são altamente dinâmicos. Os corpos de Kajal, por exemplo, mostrados aqui no esquema em verde, são os locais
onde as pequenas ribonucleoproteínas nucleares e as que são essas aqui, snRNPs, e as pequenas ribonucleoproteínas nucleolares passam pelas etapas finais de maturação, tá? Então, essas proteínas são importantes, a gente vai ver lá no processo de splicing, por exemplo, e elas amadurecem aqui nos corpos de Cajal. Além dos corpos de Cajal, existem os chamados grânulos de intercromatina, que são provavelmente os lugares onde essas snRNPs aqui ficam estocadas quando elas já estão totalmente maduras aqui, tá? Nessa imagem, é possível visualizar esses corpos nucleares que eu acabei de falar. Então, aqui a fibrilarina é uma proteína presente nos corpos de Cajal, então ela está marcada e acaba marcando os corpos de Cajal. E ela marca também os nucleolos. A coilina, está escrita aqui, marca somente os corpos de Cajal, tá? E ela está marcada em lilás aqui. A intercromatina granular foi marcada em verde e o DNA inteiro aqui marcado em azul. A sobreposição de todas essas 4 marcações resulta nessa imagem mostrada em E, onde a sobreposição das marcações vermelha e roxa deixam os corpos de Cajal marcados aqui em rosa, tá? Então, a marcação da fibrilarina mais da coilina está marcando aqui em rosa os corpos de Cajal. Aqui a gente vê a intercromatina granular marcada em verde, os nucleolos em vermelho e o DNA ao fundo ali em azul. Então, pessoal, era isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo bons estudos nessa parte de núcleo celular.